Pessoal, após retirar a placa velha, ao colocar uma placa nova, é necessário que você faça algumas verificações de alguns componentes, como, por exemplo, verificar o estado da bomba de drenagem, eletrobomba, válvula, a válvula principal, as válvulas, né, de entrada de água, medir atuador de freio, medição da válvula principal, que é a válvula que vai fazer a entrada de água. Nós vamos medir entre o fio marrom, deste conector, com o fio branco deste outro, marrom, e o fio branco. O branco aqui do lado do laranja. Está dando 1006 ohms. Está ok. Porque essa lavadora é 127 volts, então a leitura dela está correta. É em torno de 1000 ohms para 127 volts. E se eu falar, sério, minha lavadora é 220, então tem que dar em torno de 3.700 ohms, ou 3,7K. Então já sabe, para 127 volts é em torno de 1000 ohms, quando é 220 é em torno de 3,7K, 3,8, ok? Então, válvula de entrada principal está ok. Fio branco ao lado do laranja e do amarelo, fica no meio, com o fio marrom. Válvula de entrada de água, ok. Válvula principal, medindo bem. Vamos agora ver as outras válvulas. Pessoal, nós vamos verificar agora a alimentação da placa eletrônica. A alimentação da placa eletrônica, por esse conector aqui que tem uma quantidade menor de fios, que é o CN1, conector CN1, entre o fio marrom e azul. Então tem que chegar a 127 volts ou 220 volts, dependendo da rede elétrica da sua região. Então, como aqui é 127 volts, eu vou ligar a máquina na tomada. E entre o pino marrom e azul tem que dar 127 volts, que é o valor da rede elétrica aqui. Isso aqui é a alimentação da placa, tem que chegar essa tensão aqui. Vamos lá. 127, 128 volts. Ok. Está marcando certinho, então está chegando a alimentação correta na placa eletrônica. Se não tiver, você tem que verificar, de preferência, corte de fio, cabo de força, tomada do cliente, mas está ok. Beleza? Então, fizemos o teste aqui de alimentação da placa eletrônica. E a válvula do amaciante. A válvula do amaciante é o pino marrom com o pino laranja ao lado do fio branco. O laranja está entre o lilás e o branco, e o fio marrom está dando 1006 ohms. Está ok para uma lavadora de 127 volts. A leitura correta é de 1000 ohms. Aí você vai falar, Sérgio, e se for 220? 220 tem que dar em torno de 3.700, 3.800 ohms. Então, para 127 volts, a válvula está ok, está dando 1007 ohms. 220 em torno de 3.700 ohms, ou 3,7K, ok? Válvula do amaciante, ok. Vamos para o próximo vídeo. Pessoal, agora nós vamos testar a chave que tem interna do atuador. Esse aqui é o atuador, fica lá embaixo. Então, entre este pino e este tem uma chave aqui interna. Entre esses dois aqui é o motor, né? Mas entre esse aqui e esse aqui do meio é a chave. Então nós vamos medir aqui em cima essa chave. O instrumento tem que estar para bip ou escala de resistência, né? E ele tem que bipar assim que eu colocar entre o fio cinza, este conector que tem mais fios aqui, e o fio azul. Olha, bipando,
resistência muito baixa, então a chave está ok. Se não bipar, se a resistência não for muito baixa, você tira a chave lá embaixo e faça uma verificação nela, ok? Mas nesse conector aqui, ó, vários fios, fio cinza, fio azul, tem que bipar. Bipou, bipou, chave do atuador, ok. Pessoal, vamos fazer agora a escala de resistência. Vamos medir a resistência do motor do atuador. São esses dois aqui do extremo, né, que é o motorzinho que tem aqui dentro. Para essa lavadora tem que dar de 3,6K, 3.600 ohms para 127 volts, ok? E 10K para 220 volts. É entre o fio marrom e o fio rosa, esse conector menor aqui. Está dando 2,8. Está abaixo, está dando 2.800 ohms ou 2,8K. Está abaixo do valor dele, que é 3,6K. Então, apesar desse atuador funcionar, é necessário que você faça a troca dele, porque está com um valor bem abaixo do que deveria. Vou mostrar aqui para vocês. Uma luz aqui eu acho que ficou melhor. 2,8. Então já sabe, ele tem que dar de 3,6 até um pouquinho a mais, até 3,6, mas está dando 2,8, 2,9. Esse atuador de freio ele vai funcionar, mas não é o correto, porque ele vai ter um pequeno aumento da corrente em cima dessa placa, ok? Então já identificamos uma irregularidade aqui na lavadora. Repetindo, entre o fio rosa e o fio marrom, para 127 volts tem que dar 3,6K ou 3.600 ohms, e para 220 volts tem que dar em torno de 10K ou 10.000 ohms, ok? Vamos testar agora a alimentação para o sensor de velocidade que essa máquina tem. Essa alimentação é entre o pino marrom e o pino vermelho. Ele parece meio alaranjado aqui, mas é um do lado do outro marrom e esse pino vermelho do lado do branco. Tem que dar 12 volts, que é a alimentação do sensor de velocidade. Se não tiver essa tensão, o sensor de velocidade vai dar problema. Okay? Então como é que a gente vai fazer isso? Instrumento em corrente contínua, tensão de corrente contínua. Vou colocar aqui entre o fio vermelho, parece um laranja, e o marrom. E está marcando 11,4 volts. Ok, está dentro do tolerável. Tem que estar marcando aí na faixa de 12 volts. Ok, pessoal. Então, a alimentação do sensor de velocidade está ok. Pessoal, vamos fazer o teste agora do interruptor da tampa, tá? Com a tampa fechada e o instrumento na escala de bip, você vai medir entre o fio marrom do CN1, esse conector, e o fio cinza aqui, ao lado do azul e marrom, fio cinza, tem que apitar. Olha, apitou. Quando você levanta a tampa, ele tem que parar de apitar, abaixou a tampa, ele apitou. Sempre saiba que para a máquina entrar em modo do funcionamento correto, eles têm que estar apitando, ou seja, a tampa tem que estar abaixada. Se você medir com a tampa abaixada e não der esse sinal, né, significa que a chave, o interruptor da tampa está ruim, ok? Então, muito simples teste do interruptor da tampa, tá, pessoal? Fio cinza, fio marrom, tampa fechada, tem que apitar. Tampa suspensa, tem que desligar o contato e ele para de apitar, ok? Teste feito, correto.
Pessoal, vou passar para vocês aqui uma mega dica matadora que você só acha aqui no curso. Em nenhum lugar você vai achar isso. Lavadora que usa pressostato digital, né? Pressostato eletrônico. Vocês vão ver que tem vários lavadores aí digitais que usam esse tipo de pressostato. Quais os defeitos que ele pode dar? Primeiro, entra água, fica entrando água, vai transbordar. Segundo, ele cola, ele pode dar algum problema interno e a máquina vai jogar água para fora e vai ficar jogando água para fora e nunca sai desse processo para entrar para a centrifugação. É como se ele estivesse avisando a placa eletrônica que ainda tem água e a eletrobomba fica funcionando sem parar. Então ele pode dar esses dois defeitos: transbordar ou fica jogando água para fora infinitamente, nunca avisando que já chegou, que está sem água. Como é que nós vamos fazer o teste, pessoal? Eu coloquei aqui uma mangueira de pressostato, um pedaço aqui, colocado aqui, ó. Eu tirei os dois parafusos para tirar essa parte dessa carenagem que fica aqui em cima, né? E ó, ele está preso lá no pressostato e a outra parte do biquinho eu botei essa mangueira aqui que eu vou assoprar, vou deixar lá na boca enquanto eu vou medir aqui com o instrumento. Então, vamos lá. Eu vou botar isso aqui na parte da boca, tem que estar limpinha essa mangueira, tá, gente? Vou botar aqui na boca, mas não vou assoprar. O que tem que acontecer? Olha, eu vou estar passando o pino 1, ele não tem conexão. O pino 2 é alimentação desse pressostato, 5 volts. O pino 3 é terra e o pino 4, que é o interessante, que é a saída, nós vamos medir. Se ele tiver com 0,3, 0,4 volts, né, então ele está sem água. Quando você assopra e põe pressão, ele de 0,3 vai para 4,8, 4,9 volts. Significa que ele atuou, que está com pressão. Então, com pressão tem que ter uma tensão de quase 5 volts na saída e sem pressão tem que ter quase 0 volts. Se você for medir lá e não tiver pressão nenhuma, estiver dando 5 volts, então está com defeito. Ou se você assoprar e não aparecer os 4,9, 4,8 volts, então também está com defeito. Olha, então vamos lá. Eu botei aqui o pressostato na boca, isso se você estiver sem ajuda. Então, olha, o pino preto no pino 3, que é o terra, e a ponteira vermelha no pino 2, que é a alimentação. O instrumento marca 5 volts. Deixa eu colocar uma luz aqui. Então, olha, pino 2 vermelho, pino 3 terra 5 volts. Está marcando 5 volts. O que eu vou fazer? Eu vou colocar, olha, se eu colocar sem assoprar no pino 4, opa, apagou a luz aqui, vou acender de novo. Se eu colocar aqui no pino 4, ele me marca 0,3, 0,4 sem água, que é o correto, sem água. Agora eu vou botar aqui a mangueira na boca e vou assoprar e vou deixar lá no pino 4, vocês vão ver. Quando eu assoprar, a tensão vai subir, ó. Vou assoprar aqui, hein, gente, ó. Vocês viram que quando eu assoprei, a tensão foi para 4,9, quase 5 volts, e a máquina começou a agitar, começou a bater. Então significa que está ok, esse pressostato tá bom. Quando é que eu vou saber que esse pressostato está ruim? Primeiro, se eu colocar na saída, que é o pino 4, sem eu assoprar e sem água, tem que estar dando quase 0 volts, 0,3, 0,4 no máximo, tá? Agora, com pressão, com água ou eu assoprando, o pino 4 tem que ir para quase 5 volts, 4,8, 4,9. Ok? Esse é o correto. Vamos ver os defeitos. Eu não assoprei, deixei aqui, fui medir o pino 4. O pino 4 está dando 4,8, 4,9, 5 volts. Então está com defeito, porque sem pressão ele tem que estar zero. Está marcando 5 volts, então de cara a gente já sabe que ele está com defeito. Outra possibilidade também. Você coloca lá e no pino 4 e mede, assopra e não aparece os 4,8, 4,9. Não aparece ali, né? Então se você assoprando não aparece nenhuma tensão, então esse pressostato está com defeito também. Temos aí duas possibilidades. Ok, pessoal? Primeira, sem assoprar tem que dar 0,3, 0,4, ou 0 volts. Se estiver marcando tensão sem assoprar, ele já está com defeito. Ok? E
Tá dando 0,3, 0,4. Assoprou, tem que ir para 4,9, 4,8, 5 volts. Se não for, ele está com defeito. Tudo bem, gente? Então, vocês viram como é simples? Eu aqui estou sem ajudante. Botei uma mangueira lá. Isso aqui eu já deixo aqui na boca. Vou repetir, ó. Vou falar meio esquisito aqui, que isso aqui é uma mangueira aqui. Então, ó, pino preto no pino 2. Pino vermelho no pino 4. Desculpa, pino preto no pino 3, tá, gente? Que é o terra. E vou assoprar, ó. Vou botar uma luz aqui. Olha. Ponteira preta no pino 3, ponteira vermelha no pino 4. Olha. 0,4, vou assoprar, ó. Tirei o ar, caiu de novo. Ok? E não se esqueça que a alimentação desse pressostato é o pino 2. Então você vai botar a ponteira preta no pino 3 e a ponteira vermelha no pino 2. Tem que ter 5 volts. Se não tiver, tem que ver que essa plaquinha pode estar com a trilha ruim, pode estar com algum defeito aí nessa placa ou na placa de potência. Olha só. Eu vou medir aqui. Ó, pino 3 é terra. Pino 2 é alimentação do pressostato. Tem que dar lá, ó, 5 volts, está correto. Se não tivesse 5 volts, poderia até ser um curto aqui no pressostato. Você teria que tirar para ver, ou seguir a trilha e ver de onde vem aí os 5 volts. Pode ter uma trilhinha oxidada, partida ruim. Tranquilo, gente? Isso aqui é um teste muito legal. Você viu, eu levantei a tampa aqui, estou fazendo aqui, liguei a máquina. Claro, você tem que ligar a máquina, tá, gente? O power lá, deixar a máquina ligada, como se estivesse entrando água, e fazer esses testes. Ok? Tranquilo? Falando para vocês, hein? Pessoal, um grande abraço aí para vocês. Fiquem com esse vídeo aqui, que foi uma mega dica. E até o próximo vídeo do Clube Técnico Reparador.